Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Algumas pessoas já estão aí assistindo, né? A Zélia Ribas, Maria Aparecida, Socorro Padilha, Brandão, João Paulo, Solange, Adriele, Nisa, Márcia Gomes, Matheus Andrade, Dulcinéia Goulart e outras pessoas que estão aparecendo o nome aí, né? Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. O tema de hoje é bastante interessante, que é o tema da existência do diabo. Será que existe mesmo esse negócio de diabo, de possessão? Ou é simplesmente um mito, uma coisa que foi inventada pela igreja? Vamos tratar desse assunto hoje. A ideia desse vídeo surgiu com a publicação de um livro que eu irei fazer em breve, não sei se no início do ano que vem, está nas mãos de Deus, se Ele permitir que eu publique, que vai falar justamente sobre isso, sobre a existência do demônio e sobre a influência de Satanás na sociedade. Na verdade, o demônio existe, né? A igreja já afirmou isso, o próprio Evangelho, a própria Sagrada Escritura vai tratar da existência do demônio, mas para acreditar na existência do demônio, é preciso acreditar na existência dos anjos, porque o demônio é um anjo, é um espírito angélico. As pessoas pensam que o demônio sempre foi uma criatura perversa, ruim. Não. O demônio foi um espírito puro, criado por Deus, e ele se rebelou contra Deus, porque ele queria tomar o lugar de Deus, ser maior do que o Criador. Ele pecou por orgulho, e por isso foi expulso do céu por São Miguel Arcanjo, e conseguiu levar com ele muitos outros anjos, e por isso se tornou diabo. Mas não perdeu a sua natureza angélica. O demônio continua sendo anjo, continua sendo um espírito puro, mas em vez de levar as almas para Deus e de fazer o bem, ele faz justamente o contrário. Ele faz o mal e tenta levar as almas para o inferno. Porém, algumas pessoas vão dizer que anjos não existem, né? Os ateus, os materialistas, os positivistas, essas pessoas só acreditam nas realidades que eles podem apalpar, que eles podem tocar. Mas pensar dessa forma é deixar de saber que a nossa mentalidade ela é limitada, né? A nossa inteligência ela é limitada. Você não pode resumir o universo dentro da sua cabeça. Você não pode nunca imaginar que só existe aquilo que você vê, aquilo que você toca. Isso é pensar muito pequeno, né? Então nós acreditamos sim na existência dos seres angélicos, que são criaturas de Deus, mas que tem também o lado bom, que são os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, e o lado mal, que são os demônios, aqueles que se revoltaram contra o seu Criador. Para provar isso, o próprio Jesus fez exorcismo, né? Nós vemos na Sagrada Escritura que Jesus expulsou os demônios, mas alguns teólogos da modernidade vão dizer que aquela possessão do tempo de Jesus não passava de doenças, que tudo aquilo ali era... As pessoas não sabiam diagnosticar a doença e dizia que era um demônio. Mas dizer isso é taxar Jesus de tolo, né? Taxar Jesus de bobo. A própria Bíblia vai mostrar a grande diferença que existe entre uma doença e uma possessão. Tanto é que quando Jesus curava um doente, ele simplesmente dizia uma palavra, ou então tocava na pessoa e a pessoa era curada. Mas no caso da possessão diabólica, ele dizia: eu te ordeno, saia dele. Ou seja, Jesus dava uma ordem ao Espírito. E a própria Sagrada Escritura vai mostrar, né, em alguns versículos, deixa muito claro. Jesus ele curava os doentes e expulsava os demônios. Então tem uma diferença muito grande. Outra coisa, quando era uma possessão, os possessos diziam assim:
O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Ou seja, como é que um doente iria reconhecer a divindade de Jesus se Jesus estava no início de sua missão? Se nem os seus próprios parentes sabiam que de fato ele era o Filho de Deus. A Virgem Maria sabia, claro, porque ela tinha recebido a aparição do anjo Gabriel, mas muitos familiares de Jesus não sabiam que ele era o Messias. Sabia que era um novo profeta que fazia milagres, tudo isso, mas não sabiam que ele era de fato o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Mas aquelas pessoas que supostamente estavam doentes, eles afirmavam: Tu és o Filho de Deus, vieste para nos destruir, Jesus de Nazaré. E Jesus dizia: Cala-te e saia dele. Jesus não permitia que o demônio revelasse a sua divindade. Por quê? Porque Jesus não quer que a sua divindade seja reconhecida pelos demônios, porque eles já sabem. Jesus quer que a sua divindade seja reconhecida por cada um de nós, seus filhos, seres humanos. Então, não eram doentes coisa alguma. Os discípulos também fizeram, quando eles voltavam da missão. Tem uma passagem do Evangelho que ele diz assim: Jesus, os demônios são expulsos em teu nome. E Jesus vai dizer: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então não fiquem felizes porque o demônio vos obedecem. Fiquem felizes porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então Jesus vai tirar toda essa coisa de ficar valorizando muito o demônio e a possessão, fazendo show com isso. Jesus vai dizer: não se preocupe com esse tipo de coisa. O importante é que o nome de vocês estão escritos lá no céu. O demônio ele pode agir de diversas formas. A forma ordinária é a tentação, é levar o homem ao pecado. Mas existem outras formas da ação diabólica, que eu vou explicar aqui rapidinho, que é a vexação, a infestação e a possessão. A possessão é a mais grave. É quando o demônio toma posse do corpo da pessoa. Todas as outras formas, ele age do lado externo. Mas na possessão, ele entra no corpo da pessoa e controla todos os sentidos da pessoa. Ele só não pode possuir a alma. A única pessoa que pode possuir a alma é Deus, é a Santíssima Trindade. O Espírito Santo ele pode adentrar na nossa alma, mas o demônio não tem essa autoridade. Porém, as pessoas pensam que a pior de todas é a possessão. Não. A pior de todas é a tentação. Porque a possessão é um ato extraordinário, sim, mas o demônio não pode levar a pessoa a pecar. Porque ele está tomando conta do corpo da pessoa, a pessoa não tem consciência do que está fazendo. Porém, na tentação, sim. Na tentação, ele age seduzindo a pessoa e a pessoa deliberadamente escolhe pelo pecado. E por isso é muito pior. A infestação é o que acontece em casas, em objetos, por exemplo. Uma pessoa que está dentro de casa e vê pratos se quebrando, gargalhadas que não se sabe de onde vem. Porém, é preciso discernir entre infestação e um fenômeno paranormal chamado poltergeist. Esse fenômeno é explicado pela parapsicologia, não tem nada a ver com o demônio. São algumas pessoas que têm um certo, digamos que, poder paranormal e acaba influenciando os objetos. Já no caso diabólico, não tem poder paranormal nenhum. É simplesmente uma ação do demônio para poder perturbar as pessoas. São João Maria Vianney passou por essa experiência, a Santa Miriam de Jesus Crucificado também passou por isso, mas vamos aqui agora falar da questão da possessão que as pessoas querem mais saber. Como descobrir que uma pessoa está possessa pelo demônio? A primeira coisa que nós devemos fazer, tirar da nossa cabeça aquela ideia do filme O Exorcista, que a possessão é girar o pescoço, vomitar uma gosma verde. Não tem nada disso. Então tirem da cabeça, porque aquilo ali é uma ficção. Ô Gabriel, o demônio pode fazer aquilo? Não. Ele pode fazer coisas piores do que aquilo. Porém, Deus não permite. Deus não permite que isso aconteça, porque o demônio, se ele quisesse, ele destruiria a pessoa que ele toma posse. Porém, Deus não permite que ele leve a pessoa a este estado. Porém, existem alguns sinais. Por exemplo, uma força descomunal. Uma criança, e já aconteceram vários casos, uma criança possessa pelo demônio, ela pode levantar uma geladeira, uma mesa pesada, pode levantar uma cama sem fazer o mínimo esforço. Então isso aí já é um sinal de uma possessão diabólica.
uma pessoa que aparentemente é frágil, mas ela consegue movimentar objetos pesadíssimos no momento da possessão. Outro sinal: falar e conhecer línguas desconhecidas. Digamos que um analfabeto não sabe ler, não sabe escrever, fala apenas o seu dialeto, a sua língua local, e no momento da possessão ele fala hebraico, aramaico, latim e línguas desconhecidas. Um sinal também de possessão. Outra coisa também que ele pode fazer, digamos que o exorcista ou o padre confessor, fazer uma pergunta na mente, ele mentalizar a pergunta. Se for possessão, a pessoa responde sem o padre emitir o som, né? Sem o padre falar nada. Ele apenas mentaliza a pergunta e a pessoa responde. Um sinal também de possessão. Outra coisa, aversão a objetos sagrados. Uma pessoa que está possessa, ela não se conforma em estar dentro de uma igreja. Ela reage quando pisa em algum lugar santo, em algum santuário. Ela não aceita quando se coloca um terço no seu pescoço. A água benta, ela reage à água benta. Outra coisa para descobrir também se é possessão ou não. O padre pode pegar 2 frascos, né, de água. Um com água da torneira e outro com água benta. E sem dizer nada, ele vai aspergir a água comum, a água da torneira, né, sem ser abençoada. Se a pessoa reagir, fazer alguma coisa, algum movimento, não é possessão, é simplesmente um teatro. Mas se ele não reagir, se ele gargalhar, mas reagir com a água benta, aí já é um sinal de possessão, porque ele descobriu qual era a água que estava abençoada. A aversão às imagens de Nossa Senhora, né, tudo mais, das relíquias dos santos. Por exemplo, um exorcista tem uma relíquia do Padre Pio no bolso. Quando a pessoa está possessa, mesmo sem ser um padre dizer nada a ninguém, ele diz: o que é que você tem aí no bolso? Joga isso fora. Aí o padre pode perguntar: o que é que está aqui no meu bolso? Aí ele vai dizer: é uma luva do Padre Pio, é um fragmento do osso de tal santo. O demônio consegue revelar esse tipo de coisa. Outro sinal: conhecer coisas ocultas, pensamentos, objetos, como acabei de falar. Ele pode fazer isso. Emitir sons e se comportar como um animal. Por exemplo, o espírito de serpente. A pessoa possessa, ela pode rastejar no chão como uma cobra. Ela pode escalar paredes, né, como se fosse uma lagartixa. Esses casos, minha gente, que eu estou falando aqui, não é simplesmente de ouvir falar ou de apenas ler no livro. São casos reais, casos que existem, inclusive aqui na Bahia, né? Nós temos casos desse tipo, de pessoas escalarem, né, na parede. Então, são coisas horríveis, nem todo mundo aguenta ver. E ele emite sons de animais. O padre Paul Marie, um padre francês, ele dá uma explicação sobre isso. Ele vai dizer assim, que o possesso ele vai emitir sons de animais, porque o que o demônio quer fazer com a pessoa é afastá-lo da graça. E o homem, sem a graça de Deus, ele é puramente um animal. Por isso ele vai urrar, né, como um urso, ele vai latir como um cachorro. Então o possesso ele pode emitir sons de animais. Nesse caso, a única coisa a ser feita é o exorcismo. Leigo não pode fazer exorcismo. Só quem pode fazer exorcismo é um sacerdote mandado pelo bispo. Ele precisa da autorização do bispo local para realizar um exorcismo. Mas, Gabriel, e um leigo? Se não tiver sacerdote na hora, o leigo não faz exorcismo. O leigo faz oração por libertação. Você pode muito bem rezar o Pai Nosso, rezar o terço, rezar o ofício de Nossa Senhora, porém você não pode dar ordens ao demônio, você não pode interrogar o demônio, porque isso é uma função sacerdotal. Então isso cabe aos sacerdotes. Então não brinque com aquilo que você não conhece. Evite, leigo, fazer exorcismos. Onde o demônio se faz presente? Vou dizer aqui 3 lugares. Primeiro, o demônio está onde Deus é negado. Onde existem ideologias marxistas, né? Marx ele vai dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, ele faz uma crítica direta à Igreja Católica. Ou seja, todo lugar onde Deus é negado, onde existe uma grande força do ateísmo, ali está uma ação do demônio, porque o que o demônio quer é isso, é nos afastar de Deus, é fazer a criatura acreditar que o Criador não existe. O Apocalipse 13 vai falar da besta que tem na sua cabeça nomes blasfematórios. Que nome blasfematório é esse? É o contrário do nome de Deus. Deus, quando se revela a Abraão, ele vai dizer, eu sou. Então, o nome blasfematório é eu sou, não existe. Ou seja, Deus não existe. O ateísmo.
Segundo lugar, onde o pecado é defendido, onde há defesa do aborto, onde há uma propaganda ferrenha do aborto, ali está a ação de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. O demônio vai dizer a alguns místicos que eles se alimentam com sangue de crianças abortadas. Quando um aborto acontece, há uma grande festa entre os demônios. Então, todo lugar onde há a morte, principalmente a morte de crianças inocentes, crianças indefesas, ali está a ação do maligno. Onde existe a defesa do adultério, lugares de prostituição, né, motel, esse tipo de coisa, fuja de tudo isso, porque onde existe o pecado do adultério, o pecado da fornicação, onde isso é defendido, ali está também o dedo de Satanás, porque ele quer desconstruir os planos de Deus. O plano de Deus é a família, mas o plano do demônio é o adultério, é a traição, tudo isso. Onde há uma forte campanha do lobby gay, aqui não é a homossexualidade, é preciso explicar aqui, não é porque uma pessoa é homossexual, ela está com o demônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas onde há uma forte campanha a favor da homossexualidade, do casamento gay, ali também está a ação do inimigo, porque ele quer justamente desconstruir a família como Deus pensou. Outro lugar onde o demônio está, onde a igreja é perseguida, onde há uma campanha ferrenha contra a igreja de Jesus, ali também está a ação do inimigo, porque ele é um grande inimigo da igreja de Cristo. Onde há destruição de imagens sagradas, né? Destruição das imagens de Nossa Senhora, do crucifixo, ali está também a ação do demônio. Profanação de sacrários. Aqui no Brasil nós temos paróquias onde vários sacrários foram arrombados e as hóstias foram levadas para a celebração de missas negras. Daqui a pouquinho eu irei falar o significado da missa negra. Então, as pessoas roubam essas hóstias para fazer ritual de magia. O demônio ele não aceita uma partícula sem consagrar. Ele aceita apenas partículas consagradas, porque o demônio acredita e sabe que Jesus está presente na hóstia consagrada. Muitos católicos duvidam, mas Satanás tem certeza de que Jesus está ali. Por isso que ele quer profanar a hóstia consagrada. Alguns lugares também, pessoas já foram proibidas de receber a comunhão na mão, porque as pessoas recebiam a comunhão na mão e saíam com a comunhão escondida para levar para centros de bruxaria. Alguns casos, o sacerdote já conseguiu tirar da bolsa de mulheres que estavam ali na missa, né? Elas escondiam a hóstia na bolsa, o padre, o ministro vai lá e faz com que ela tire da bolsa ou da carteira. Acontece esse tipo de coisa, então ali também a ação diabólica. A Revolução Francesa foi uma coisa também que o demônio mostrou grande poder, porque muitas irmãs consagradas foram assassinadas, decapitadas, muitos padres foram mortos, muitas igrejas foram fechadas. Então tudo isso, tudo que é uma campanha contra Deus, contra Cristo, ali está a ação do mal. Olha aí o Estado Islâmico agora, não é? Cortando a cabeça dos cristãos, estuprando mulheres cristãs, queimando as crianças. Tudo isso é uma ação do inimigo, porque ali há morte e há destruição. Meios para atrair o demônio. E aqui é preciso um estudo muito sério sobre isso, porque as pessoas brincam e com o demônio não se pode brincar. Nós vemos que existem alguns meios para atrair o inimigo, eu vou citar aqui alguns deles. Práticas esotéricas. Todo esoterismo é um campo aberto para Satanás. Isso quem vai dizer não é Gabriel, mas os exorcistas, os mais renomados, o padre Gabriel Amorte, o padre José Antônio Fortea e tantos outros. Daqui a pouco eu vou citar indicar alguns livros aqui. Então toda a prática esotérica é um campo aberto para a ação do demônio. A magia, seja ela branca ou negra, algumas pessoas dizem, mas a magia branca é só para fazer o bem. Não existe isso de magia para fazer o bem. Toda magia é um campo aberto para a ação do inimigo. A superstição também é um campo aberto para ele. A igreja vai dizer no catecismo que a superstição é um pecado. Um católico não pode ser supersticioso. Mensagens subliminares. As pessoas pensam que não existem, mas existem sim. Em músicas, em filmes. Nós temos músicas onde dentro daquela música existem mensagens chamando, invocando a presença do demônio. Pessoas que ficaram possessas simplesmente por ouvir esse tipo de música. Então é uma coisa muito perigosa, né? O demônio usa muito do rock, principalmente o rock pesado, o heavy metal. Algumas bandas que são consagradas a Satanás, Black Sabbath, aquela banda Kiss e outras bandas de rock também, que nas suas músicas fazem apologia
a Satanás, ao satanismo, ao culto ao demônio. Então, o cristão ele deve se afastar de tudo isso. Associação em seitas secretas. O católico não pode se associar em seitas secretas, porque também ali é um campo de ação do demônio. Essas seitas que dizem, mas aqui tem um segredo que não pode ser revelado. Jesus Cristo não tem segredo nenhum. Nós, católicos, não temos segredos. Nós mostramos a verdade às claras, à luz do dia. Nada de viver nas trevas, na escuridão, nada disso. Culto a falsos deuses, a idolatria. A idolatria é um pecado condenado na Bíblia, e a idolatria é um campo também de ação do demônio. Não tem nada a ver com as imagens de santos. A idolatria é um culto a falsos deuses. Então, quando você cultua esses deuses que existem por aí, você está adorando inconscientemente a pessoa de Satanás, porque ele age através desses deuses, dessas imagens aí que as pessoas inventam e dizem que são deuses e chamam as pessoas para adorar. A invocação dos mortos. Na Sagrada Escritura, invocar os mortos é um grave pecado. Nós vamos ver lá no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, que essa prática de invocar os mortos é condenada, é abominável para Deus. Gabriel, mas fulano morreu e eu vou receber uma carta que ele mandou, porque ele incorporou em alguma pessoa e mandou uma carta para mim. Fuja de tudo isso. Seu parente que faleceu, ele não vai mandar carta para você. Ele está lá em Deus. Nós não sabemos se ele se encontra no céu, no inferno, no purgatório, não podemos dizer isso aqui, mas voltar para mandar recado ele não vai. Então essa prática de invocar os mortos também é um campo aberto para o inimigo. Outra coisa é a missa negra, que agora eu vou falar um pouco sobre isso. O que é a missa negra? A missa negra é uma zombaria, é uma celebração, uma paródia da missa católica. Só que os satanistas celebram a missa negra, tudo é o inverso da missa católica. Por exemplo, se na Igreja Católica nós dizemos glória a Deus no mais alto dos céus, no satanismo eles dizem glória a Satanás nos mais baixos dos infernos. Eles começam a missa negra da bênção final para a inicial, é o contrário. Outra coisa também, a cruz é de cabeça para baixo. Se na missa o padre usa uma túnica branca, lá eles usam uma túnica de cor negra. E aqui não tem nada a ver com a raça. Tem nada a ver com a raça. Essa questão da cor negra é simplesmente a ausência de luz, a ausência da luz de Deus, escuridão, treva. Tudo é ao contrário. E na missa negra, o que é que acontece? Eles colocam sobre o altar uma mulher, de preferência virgem, em cima da mesa, e ali, aquela hóstia consagrada, aquela hóstia que é roubada do sacrário, é introduzida na vagina daquela mulher, e ali todos os sacerdotes de Satanás e as pessoas que estão ali presentes têm relação sexual com aquela jovem. Então, após introduzir a hóstia consagrada, né, olha que profanação, após introduzir a hóstia consagrada na vagina daquela jovem, todas as pessoas ali presentes realizam uma orgia para profanar Jesus sacramentado. Então são coisas muito sérias e que nós devemos estar muito atentos a isso, porque essas coisas existem, inclusive aqui no Brasil. A missa negra é uma realidade, ia acontecer há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, mas graças a orações de muitos católicos no Brasil e no mundo, essa celebração não aconteceu, mas acontece dentro de cemitérios, acontece dentro de igrejas abandonadas, então é preciso ter muito cuidado com isso. Vamos ver agora os meios para combater, isso é importante também. Meios para combater o demônio. Primeira coisa, sacramentos. Se você quer lutar contra o inimigo, você precisa estar sempre na Santa Missa, recebendo Jesus sacramentado, procurando o sacramento da confissão. Todos os sacramentos, se você não é batizado, procure se batizar, se tornar um filho de Deus. Todos os sacramentos são eficazes contra o demônio. Além do sacramento, nós temos também a oração do Santo Rosário. Vai dizer alguns exorcistas que o rosário é mais forte. Olha que coisa interessante. O rosário ele é mais forte que o ritual próprio do exorcismo que a igreja oferece. Isso quem vai dizer são os exorcistas. O padre Panfili, africano, esteve aqui em Salvador falando sobre exorcismo, e ele disse que uma vez tentou realizar um exorcismo com uma jovem, repetiu o ritual várias vezes e o demônio não saía. Ele puxou o texto do bolso, começou a rezar o texto
e ao fim do texto, na Salve Rainha, o demônio disse que iria sair. Ou seja, o rosário tem uma grande força. Por isso que Nossa Senhora pede em todas as aparições dela para que se rezem o rosário todos os dias. Quem não tem o costume de rezar o rosário, comece rezando o terço, mas não deixe de obedecer esse pedido de Nossa Senhora, porque o rosário é uma oração fortíssima contra os ataques de Satanás. Outra coisa, os sacramentais, a água benta, a medalha de São Bento, a medalha de Nossa Senhora das Graças, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Essas coisas não são amuletos, viu? Não fiquem fazendo superstição com a medalha, com a água benta, não. São sacramentais, são sinais que atrai para nós as bênçãos de Deus, as graças de Deus. E o exorcismo em último caso. Em caso de possessão, aí nós devemos levar essa pessoa ao bispo ou ao sacerdote indicado pelo bispo para que realize o exorcismo. Mas você pode lutar contra ele através com os sacramentos. Uma coisa importante que precisa ser dita: a confissão ela é mais poderosa e mais forte que o exorcismo. Vocês precisam gravar isso na mente. As pessoas pensam que o exorcismo tem mais poder. De jeito nenhum. O exorcismo ele é um sacramental. A confissão é um sacramento. O exorcismo ele age tirando o demônio do corpo da pessoa. A confissão ela age tirando o pecado da alma da pessoa. Então, a confissão ela é muito mais poderosa. Antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com uma pessoa, não vou dizer o nome dela, mas ela me permitiu falar isso aqui. Essa pessoa, ela passa por essa experiência da possessão já há algum tempo, depois eu vou contar a história dela. E ela me falou, isso eu já sabia através de livros, mas ela veio confirmar isso, porque já fizeram 40 exorcismos nela, 40 exorcismos, mas o demônio ainda não saiu. Ele está perdendo força, mas não saiu ainda totalmente. E ela me contou que durante a absolvição, no momento da confissão, o demônio fica mais furioso do que no momento do exorcismo. Então a confissão é uma graça de Deus. Não se afaste desse sacramento. Outra coisa também, o pecado. O pecado ele é muito mais grave que uma possessão diabólica, viu? Às vezes você pensa assim, uma pessoa que está possessa está tomada por Satanás. Sim, está tomada por Satanás, mas o demônio não tem poder sobre aquela pessoa de forma plena, porque Deus não permite. O demônio não pode fazer com que aquela pessoa peque, porém o pecado sim. Quando ele lhe induz ao pecado, você acaba se tornando mais amigo de Satanás do que aquela pessoa que está ali passando por muitas tribulações por uma influência direta dele. Outra coisa, precisamos fazer a diferença entre patologias psíquicas e possessão. Porque algumas pessoas sofrem de doenças psíquicas, esquizofrenia, epilepsia, entre outras, e às vezes acabam pensando que é uma possessão, mas não é. É uma doença, precisa ser tratada, um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista, não precisa de exorcismo. Porém, existem casos de doenças que estão ligadas à possessão. Gabriel, como diferenciar? Vamos ver aqui agora. Uma pessoa doente, ela é doente 24 horas. O esquizofrênico, ele é esquizofrênico 24 horas. A pessoa que tem problemas mentais, distúrbios mentais, elas têm aqueles distúrbios frequentemente. Porém, na possessão, a pessoa ela é completamente normal. Ela não tem doença nenhuma. Mas, em determinado momento, ela se manifesta. E aí começa a emitir aqueles sons, a se debater. Então, a diferença entre doença e possessão é justamente essa aí. O doente ele é doente constantemente. E o possesso só em alguns momentos. Mas pode existir as duas coisas ao mesmo tempo. Cabe ao exorcista ou ao sacerdote que acompanha fazer a distinção. Alguns santos lutaram contra o demônio. Nós temos aqui diversos santos. Não vou falar sobre todos porque o vídeo vai ficar muito longo. Já está longo, né? Melhor dizendo. Mas vamos falar algumas coisas aqui. Santa Miriam de Jesus Crucificado. Santa Miriam, ela ficou possessa por 40 dias. E durante a possessão de Santa Miriam, Deus permitiu que ela ficasse possessa. E aconteceram fenômenos horríveis. O demônio puxava o véu das irmãs do convento, porque Santa Miriam era uma monja carmelita, uma freira carmelita. O demônio puxava o véu, porque para ele dizia que a modéstia o incomoda muito. E por isso ele puxava o véu das irmãs. Saía fumaça do corpo da irmã.
do ouvido, saía fumaça do nariz, da boca. No momento da possessão, o rosto dela ficava completamente enegrecido. Tinha isso também. Ela se movimentava, os seus membros se contorciam, braços, pernas, língua crescia, olhos mudavam de cor. Então era uma coisa pavorosa. Eu vou falar isso no livro que irei publicar em breve, com detalhes. São João Maria Vianney, um homem muito santo, todas as vezes que ele ia dormir, ele não conseguia por causa dos barulhos que o demônio fazia na casa dele. Alguns padres evitavam dormir na casa de São João Maria Vianney, do padre Vianney, por causa dos barulhos que o demônio fazia durante a noite, uma infestação. Santa Gema Galgani, Santa Gema lutou contra o demônio e, engraçado, o demônio ele batia em Santa Gema. Ele açoitava Santa Gema com vara a noite inteira. Pegava a cabeça dela e ficava arremessando contra a parede por várias horas. Às vezes ele se materializava na forma de um gato preto ou na forma de um cachorro e ficava caminhando por cima do corpo de Santa Gema. Mas Santa Gema não tinha medo porque ela tinha o auxílio dos anjos da guarda e de Nossa Senhora. Então ela não temia o demônio, mas sofria muito na mão de Satanás. Uma vez o demônio escondeu o seu diário espiritual. Eu tenho aqui a cópia, né, desse diário. E o padre, que era o diretor espiritual dela, fez o exorcismo. E depois do exorcismo, esse livro reapareceu. Porém, ele reapareceu com uma coisa diferente. Todas as páginas estavam chamuscadas, como um fogo, né? Só que não estava destruída. Era como se o fogo passasse pelas páginas do livro, mas a página não se consumia. Levaram para fazer alguns exames científicos e descobriram que aquele material da combustão não era algo terreno, não era um fogo terreno. Ou seja, Satanás levou o diário de Santa Gema ao inferno, mas Deus não permitiu que aquele diário fosse queimado. O diário foi devolvido e hoje ele se encontra em Roma, na Casa Geral dos Passionistas. Quem vai lá em Roma pode entrar lá na Casa Geral dos Passionistas e você pode lá procurar. Eu quero conhecer aqui o Diário de Santa Gema. Está lá exposto as páginas completamente chamuscadas de um fogo que nós não sabemos a origem. Outra coisa também, o demônio se manifesta, ele reage nos lugares onde Nossa Senhora aparece. Geralmente onde Nossa Senhora aparece verdadeiramente. Se vai para lá uma caravana e dentro dessa caravana alguém está sendo possesso pelo demônio ou influenciado de forma direta por Satanás, quando ele se aproxima do lugar da aparição ou quando a Virgem Maria aparece, ele começa a se debater, começa a gritar, começa a blasfemar contra Nossa Senhora. Por quê? Porque a presença de Maria, vai dizer o Papa Pio XII, a luz de Maria afugenta as trevas. A presença de Nossa Senhora faz com que o demônio saia em disparada. Outra coisa também importante, não devemos ter medo do demônio. Não podemos ter medo dele. Ah, mas eu não gosto de falar no diabo. Fale sim, ele precisa ser desmascarado. Você não precisa ter medo de Satanás. Ele que deve ter medo de nós. Um ex-satanista, ele esteve aqui no Brasil recentemente em Fortaleza, fazendo uma pregação, dando o seu testemunho. O Zachary King, tem aí no YouTube o testemunho dele, você pode pesquisar, testemunho de Zachary King. Ele é dos Estados Unidos, ele é da Califórnia, e ele vai falar que durante toda a sua trajetória no satanismo, ele precisou muito combater os católicos, porque a oração dos católicos fazia com que os seus planos ficassem fracos, né? Ele ficava aí imobilizado diante da oração da igreja. E ele vai dizer uma frase interessante: Satanás só tem medo dos católicos. Então, nós não precisamos ter medo de Satanás. Ele que deve ter medo de nós, porque ele é um derrotado. E nós somos vitoriosos em Cristo, nós somos batizados. Só não podemos pecar, porque com o pecado nós ficamos sob a influência do demônio. Então, meus irmãos, era justamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Termino falando do caso que eu prometi contar, né? A jovem que eu conheço. Vou contar rapidamente a história dela. Eu mantenho contato com ela sempre, rezo por ela. Ela está sendo acompanhada por 2 sacerdotes, mas acontecem coisas horríveis. Ela disse que na infância ela sofreu muito, porque o pai era bastante violento, e aos 17 anos ela saiu de casa e foi buscar a felicidade no mundão. E nesse buscar a felicidade,
ela acabou ficando com um e com outro. Namorava com um rapaz, amanhã namorava com outro, e tinha relações com várias pessoas. Nisso aí, ela acabou se transformando em uma prostituta de luxo, porque ela sempre queria, né, compensar aquela felicidade que ela buscou na infância e não encontrou. Ela queria buscar nessa vida do sexo desregrado, mas ela não conseguia encontrar felicidade. Ela se transformou numa prostituta, acabou encontrou uma vez um livro de espiritismo, acabou lendo esse livro. Deste livro, ela começou a ter os sinais da possessão diabólica, mas ela não sabia o que era. E ela procurou ajuda em centros de bruxaria, no candomblé, mas a cada dia que passava, ela piorava cada vez mais. Um dia, uma colega a convidou para ir à Canção Nova. E ela conta que foi aí que começou a mudança na vida dela. Quando ela entrou na Canção Nova, assim que ela pisou no território da Canção Nova, ela se manifestou. O demônio se manifestou, melhor dizendo, no corpo dela. E aí ela passou a ser acompanhada pela igreja. E ela fala que durante a oração ela sente muita vontade de arrotar, né, arrotos que a pessoa consegue escutar a quilômetros. Às vezes até na missa isso acontece, mas não é culpa dela, mas é o demônio que faz isso nela, para poder envergonhá-la. Manifestações na hora da missa, na hora que ela vai se confessar, ela não consegue contar os pecados, as palavras começam a ficar embaralhadas, o demônio não permite, né, não quer que ela se confesse, melhor dizendo. Então acontecem coisas horríveis na vida dessa pessoa, e convido você a rezar por ela. Não vou dizer nome, mas na sua oração você pode dizer: quero rezar por aquela pessoa que Gabriel comentou. Ela me deu autorização para contar isso aqui. Há alguns minutos atrás ela me deu essa autorização. Então essas coisas acontecem. Então não tenha medo do inimigo. Encerrando, vou indicar aqui alguns livros para que você possa adquirir e ter mais conhecimento sobre este assunto. Um grande livro, né? Anjos e Demônios, a luta contra o poder das trevas. Você pode adquiri-lo, procurar na internet, muito bom esse livro aqui. Você vai anotando aí se quiser. Temos também Deus é mais belo que o diabo, do padre Gabriel Amorte, faleceu recentemente, um grande exorcista, né? Deus é mais belo que o diabo, da editora Fons Sapiência. Nós temos também Frei Elias Vela, conheci esse grande frei, um frei muito santo, tive a honra de conhecê-lo. Ele autografou esse livro aqui a meu pedido, abençoou alguns objetos que eu tinha lá, e ele escreveu esse livro aqui, O Anticristo, Quem é e Como Age. Muito bom também conhecer esse livro. Outro livro do padre André Beltrame, O Inferno Existe, Provas e Exemplos. Pode também adquirir. Outro livro também do Frei Elias Vela, Cura do Mal e Libertação do Maligno. Você pode também adquirir esse livro, muito bom, da editora Canção Nova. Um dos melhores livros que eu já li sobre exorcismo e possessão, do padre Francisco Bamonte, Possessões Diabólicas e Exorcismo. Esse livro aqui eu emprestava a muita gente, mas depois ele foi ficando velhinho e hoje eu não empresto mais a ninguém, né? Pode me pedir, mas eu não empresto, porque ele não é mais publicado. Quem publicava era a editora Ave Maria, mas ele não é mais vendido. Então eu guardo aqui com muito carinho essa relíquia. Temos também esse livro da editora Quadrante, muito bom, O Diabo Hoje. Um grande livro também, um importantíssimo livro. Vai falar da influência do demônio na vida dos santos, aquela coisa toda. Peter Kraft, Cartas de um Outro Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é muito cômico, né? Ele fala de uma forma muito engraçada da ação de Satanás no mundo. É como se Satanás estivesse escrevendo uma carta para o seu sobrinho. Então, vale a pena esse livro aqui. Outro livro do padre Gabriele, Vade Retro Satanás. Você pode também adquirir um livro pequeno da editora Canção Nova. Tem apenas 78 páginas. Um livro fininho, você pode ler em um dia. Outro livro do padre Serginho, Quem como Deus, Ninguém como Deus. Você pode também, ele vai falar da força da adoração ao Santíssimo Sacramento, mas nesse livro também ele vai falar algumas coisas sobre a existência do demônio. E por fim, esse livro aqui, Ritual de Exorcismo e Outras Súplicas. Claro, se você que é leigo
adquirir esse livro, você vai ter apenas como fonte de conhecimento. Você não pode usar as orações desse livro aqui para rezar em alguma pessoa que está atormentada de forma alguma, porque são orações reservadas ao sacerdote e ao bispo. Tem esse livrinho aqui também, O Inferno, Monsenhor de Seguer, um francês. Ele vai também, um livrinho pequeno da editora Eclésia, muito bom, vai falar sobre a existência do inferno. Por fim, antes de encerrar o vídeo, gostaria também de falar uma coisa interessante. O padre Paul Marie, da Congregação dos Irmãos de São João, quando ele esteve aqui falando, fazendo a conferência sobre possessão, ele disse uma coisa interessante. O lugar, o país, melhor dizendo, onde existem mais seitas satânicas é Roma. Por que isso? Porque ali está a sede da Igreja Católica, a sede da Igreja de Jesus Cristo, o Vaticano, a Basílica de São Pedro. Então ali se concentra a maior quantidade de casas de bruxaria e de satanismo do mundo. Por que isso? Porque Satanás ele quer enfraquecer o poder da Igreja. Então por isso que ele realiza diversas obras ali próximo ao trono de São Pedro, né, para poder enfraquecer o poder da Igreja. Satanás conhece muito bem a Igreja Católica, ele sabe com que ele está lidando, por isso ele quer enfraquecer de toda forma. E outra coisa também interessante que nós não podemos esquecer, a visão do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, um grande Papa, ele teve uma visão dentro do Vaticano, onde ele via muitos demônios perambulando dentro do Vaticano. E foi a partir daí que ele escreveu aquela oração de São Miguel, que eu rezei no início do vídeo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio. Essa oração foi escrita pelo Papa Leão XIII e ele pediu que todos os sacerdotes do mundo rezassem essa oração ao final da Santa Missa para combater a ação do demônio na igreja. E uma coisa também interessante que não posso deixar de comentar, já falei, mas preciso enfatizar, a oração do terço. Nossa Senhora fala que o demônio não pode nada quando o cristão reza o terço. Muitas pessoas estão aí chorando, se decepcionando com tentações, com provações, porque se esqueceram dessa grande arma. Então, não deixe de rezar o terço de Nossa Senhora. Vamos encerrar, que eu já falei demais, pedindo a intercessão do glorioso São Miguel, para que eles nos defenda nesse grande combate contra Satanás. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Nossa Senhora das Graças, esmagai a cabeça de Satanás, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento, fique à vontade. Boa noite e até o próximo vídeo.